Cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Estamos muito felizes porque Deus está neste lugar. E humildemente Deus tem falado aos nossos corações nesta noite, por meio dos hinos, das canções, dos louvores e por meio da sua poderosa e gloriosa palavra. É muito fácil quando o irmão diz assim: irmão Sebastião, se prepare aí que você vai pregar no culto de missões. Mas difícil mesmo é quando o dia está chegando e quando chega a hora, né? Porque essa palavra, ela é poderosa. E nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do nome santo de Jesus. Santo e exaltado seja o nome do Senhor. Leiamos a palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Isaías capítulo 6, do versos 1 até o versículo 8, haveremos de ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Louvado seja Deus. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus tem soado aos nossos corações. E no decorrer dessa semana, eu fiquei pensando: meu Senhor, fala comigo, me dê a palavra, porque eu sei que é um assunto de muito grande relevância e de grande importância para as nossas vidas. E os nossos corações precisam ser inflamados por missões, precisam ser abrasados pelo Espírito de Deus, porque nós precisamos, nos últimos tempos, respirar missões, respirar o evangelismo, respirar missões e correr e ganhar vidas para o reino dos céus. E nos diz a palavra de Deus que no ano do rei Uzias, na época em que o rei Uzias, meus queridos e amados irmãos, viveu, foi um ano de muita prosperidade no contexto do povo de Judá e mais especificamente em Jerusalém. Foi um ano de grandes experimentos tecnológicos, foi um ano que houve avanço na cultura, foi um ano em que as escolas literárias cresceram e se respirava tecnologia. Foi um ano também em que o rei Uzias aparelhou todo o seu exército. Foi um ano em que brotava ciência no meio do povo de Judá. E o povo de Judá cresceu. E o povo de Judá se desenvolveu. As melhores escolas, a diplomacia, todo mundo queria fazer acordo com o povo de Judá, porque o povo de Judá cresceu. O povo de Judá era referência em todo o mundo daquela época. E nos diz a palavra de Deus que o povo cresceu tanto, mas cresceu tanto que o coração do povo começou a achar que era por causa deles. E nos diz a palavra de Deus, queridos e amados irmãos, que até que chegou um momento que o próprio rei entrou no templo e quis fazer aquilo que não era dito a ele fazer, que não era ordenado para que ele fizesse, oferecer incenso no templo do Senhor. E nos diz a palavra de Deus que o Senhor tocou em Uzias,
que o Senhor tocou em Uzias e ele recebeu ali uma lepra, ele ficou leproso e adoeceu pelo resto dos seus dias. E ali virou um marco para o povo de Israel. E nos diz o texto da palavra de Deus, que começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Queridos e amados irmãos, chamo a atenção da igreja para este detalhe importante. Era um povo de uma intelectualidade incrível. Era doutores para tudo quanto era dado, mas faltava uma coisa no meio daquele povo. Não existia o espírito de missão, não existia o espírito de missão e não existia o espírito de missão. Não existia o espírito de missão. Ninguém dava lugar à palavra, ninguém dava valor à palavra, ninguém confiava na palavra e esqueceram-se de quem era o dono de todas as coisas. E o povo de Israel havia naquela época esquecido de que Deus era Senhor e estava confiando nas suas próprias mãos. E nos diz a palavra de Deus, queridos e amados irmãos, que o Senhor neste tempo levantou o profeta Isaías em uma visão extraordinariamente incrível. E nos diz a palavra de Deus que o Senhor levanta o profeta Isaías em uma visão em que ele vê o Senhor sentado num grande e sublime trono. E nos diz a palavra de Deus que lá no templo ele estava e ele viu aquele grande cenário incrível, e viu o Senhor sentado num grande e sublime trono, e suas vestes se estendia por todo o templo. E nos diz a palavra de Deus que havia os serafins ao seu lado, e estes serafins, eles tinham 6 asas, que com 2 voavam, que com 2 cobria o rosto, que com 2 cobria os pés e que com 2 voavam. E nos diz a palavra de Deus que o profeta, olhando todo aquele acontecimento, olhando toda aquela situação, ele olhou e falou para si mesmo: eu sei que vou morrer, eu sei que estou morto, eu sei que tudo está acabado, porque eu vi a glória do Senhor. E nos diz a palavra de Deus, queridos e amados irmãos, que naquele momento ele reconheceu que ele era um homem pecador. Era um homem pecador. No meio de tantas e tantas gentes, ele se considerou um pecador, porque estava diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E nos diz a palavra de Deus que veio em direção a ele um daqueles anjos, veio em direção a ele um dos serafins, que trazia uma brasa do Atenais e tocou em seus lábios. E nos diz a palavra de Deus que o mesmo ser disse a ele: olha, os teus pecados estão perdoados. E nos diz a palavra de Deus que o profeta ouviu uma voz e perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu quero chamar a atenção dos meus queridos e amados irmãos. O nosso coração, nos últimos tempos, nós vivemos talvez uma sociedade que tem as mesmas características daquela. Nós vivemos uma sociedade aonde os avanços da tecnologia nos surpreende de maneira extraordinária e de forma assombrosa. O povo não estava preparado para contemplar e para sentir, para ver. Tão grandes são as maravilhas que a tecnologia oferece nos últimos tempos. A filosofia, o avanço na filosofia, o avanço na sociologia, e enfim, são tantos conhecimentos na medicina. E o que nós vemos mais? Homens preparados, doutores, engenheiros, e enfim, homens de saberes eruditos. No entanto, nós não encontramos
Ou se encontramos poucos predispostos a fazer a obra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que algo na vida do profeta Isaías aconteceu aqui. Isaías, quando ele estava diante da presença de Deus, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que era um homem pecador. Não dá para fazer missão sem reconhecer as nossas limitações. Não dá para ir às ruas sem antes reconhecer que somos falhos e imperfeitos, e que somos talvez tão imperfeitos quanto aqueles que estão lá fora. Embora que tenhamos anel no dedo, embora que sejamos mestres, eruditos na arte do ensino, embora que sejamos doutores na arte do direito, doutores na arte da medicina, mas há pessoas lá fora que precisam ser tocados pelo Espírito de Deus. Mas, no entanto, as missões precisam nascer primeiro em nosso coração. E para nascer no coração do homem, é necessário que o homem primeiro reconheça que é pecador, mas que está prestes a exercer um dos ofícios mais importantes, que é pregar a palavra de Deus, que é buscar as almas que estão lá fora. E nos diz a palavra de Deus que o profeta Isaías olhou e disse: estou morto, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. E nos diz a palavra de Deus que neste momento em que ele se encontrou como um homem pecador diante do Deus e Senhor de todas as coisas, nos diz a palavra de Deus que um serafim veio, tocou nos seus lábios e disse: o teu pecado está perdoado. E neste momento o profeta Isaías, eu analisando pela fé, ele sentiu uma autoridade tão grande vindo da parte de Deus, envolvendo o seu ser, a sua vida, que quando ele pensou que não, uma voz ecoou e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mal terminou de falar aquele que falava, quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o profeta viu a grandeza e a dimensão daquilo que seria tratado, ele pôde entender que uma das maiores missões de um homem é falar do amor de Deus, é desafiar os sistemas deste século. Este século, queridos e amados irmãos, é um sistema terrível, que cega e tem cegado a mente de muitos, ou a mente da humanidade. Mas aqui tem uma igreja poderosa em Deus, e que eu tenho certeza que Deus está trabalhando em teu coração, neste exato momento, como está trabalhando no meu também. Começando a inflamar a nossa alma, o nosso coração, por fazer missões. E aonde eu faço missão, querido irmão? Eu começo pela minha rua. E nos diz a palavra de Deus que o profeta Elias não foi mais o mesmo desde o momento dessa visão. Ele entendeu que o benefício de Deus não se resumia em formar doutores, engenheiros, professores e mestres. O benefício de Deus era muito maior do que isso. O plano de Deus ultrapassava séculos e ultrapassava gerações. E para isso, a palavra de Deus, que foi no passado, precisava ser mantida, o seu caráter e a sua unanimidade pelos séculos dos séculos. E quem faz isso era um povo redimido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O trabalho era grande,
O desafio era tremendo. Quando Deus levantou o profeta Isaías, ele sabia que ele ainda ia passar por vários reinos, e em cada reino com uma característica diferente, desafiadora, mas o povo precisava ouvir a palavra. E quando pensa que não, o Senhor começa a usá-lo de maneira especial. E ele foi um dos profetas, queridos e amados irmãos, que apontou para o Senhor Jesus Cristo, para o nascimento de um rei, cujo reino não teria fim. O que se enxergou neste tempo, o que o profeta enxergou, ele enxergou o irmão Joimar, o profeta enxergou o irmão Ezequias, o profeta enxergou o irmão Josué, o profeta enxergou todos nós, mas ele enxergou como, irmão Sebastião? Um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que os portais do inferno não prevaleceram contra ela, porque este povo é o reino dos céus, é o reino, é o povo comprado pelo Rei Jesus. Mas para ser missionário, querido, mas para ter missão na alma, para que o teu coração venha ferver por fazer missão, é necessário que se tenha não só o encontro com a letra, mas também o encontro com o Espírito de Deus, com o sobrenatural de Deus. Isaías teve um encontro com o sobrenatural de Deus e não foi mais a mesma pessoa. Nos diz a palavra de Deus, fez-me lembrar aqui de Nicodemos. Nicodemos um dia foi ter com Jesus. Nicodemos também não foi mais a mesma pessoa. Porque quando eu olho para mim, querido, eu me sinto importante. Para fazer missão, você não pode se sentir importante. Você não pode se sentir a última bolacha do pacote. Você não pode olhar para o seu eu. Você tem que enxergar que você é um mordomo de Cristo. E que esse mordomo de Cristo, ele não pode estar acima. O lugar que ele tem que estar é no lugar mais baixo, mais pequeno, é aos pés de Cristo. Assim você compreende a linguagem daquele que está lá fora, quando pede por socorro. Assim você compreende a linguagem daquele que está caminhando para o inferno. Porque aquela pessoa que talvez esteja caminhando para o inferno, ele não sabe que está indo para lá. Aí nos diz a palavra de Deus que um homem letrado, Nicodemos, um dos eruditos da época, foi ter com Jesus e disse assim: bem, sabemos que tu és filho de Deus, porque sendo assim tu não faria as obras que tu fazes. Aí o Senhor Jesus olha para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, é preciso que tu venha nascer de novo. O nosso orgulho nos afasta das grandes obras que Deus pretende fazer na vida daqueles que querem fazer missão. É por isso que o nosso coração precisa se deleitar na presença de Deus, precisa sentir a palavra de Deus confrontar a sua vida, para te trazer o verdadeiro missionário que Deus quer nos últimos tempos. O que Deus quer das nossas vidas, queridos e amados irmãos, é que venhamos a nascer, mas a nascer todos os dias na presença de Deus, para que possamos estar aptos a ganhar vidas para o reino dos céus, porque só quem vai ganhar vidas nestes últimos tempos para Jesus é aqueles que são transformados pelo poder da palavra de Deus e se aceitam ser confrontados por ela, porque é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai incendiar os nossos corações. A igreja de Jerusalém, os irmãos, cheios da graça de Deus, andaram com o Mestre Jesus, e aprenderam,
Eu acredito que até muitos fez anotações em agendas. Mas muitos desses, queridos e amados irmãos, estavam andando com ele, ouviram os ensinamentos. Aí quando chegou no dia, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: olha, fica em Jerusalém. Foi muita gente, irmão, que foi para Jerusalém esperar a descida do Espírito Santo. No entanto, muitos desistiram, porque estavam apegados simplesmente à letra. Mas aqueles que estavam, irmão, agarrados à palavra de Deus, nos diz a palavra de Deus que eles esperaram até o dia em que desceu o Espírito Santo sobre as suas vidas. Experiência espiritual. A igreja, queridos e amados irmãos, ela foi confrontada no dia de Pentecostes com a experiência espiritual. Naquele dia, queridos, Pedro não resistiu. Pedro abriu a porta do cenáculo e foi lá para o meio da praça. E quando Pedro começou a pregar, em uma simples pregação, sem palavras eruditas, sem palavras difíceis, o Senhor começou a salvar almas. E o Senhor foi salvando almas, e foi salvando almas, e foi salvando almas. Eu quero te dizer, nesta maravilhosa noite, querido e amado irmão, o Senhor vai te usar de maneira poderosa nestes últimos tempos. O Senhor vai te encher de maneira tal que tu não vai resistir, e vidas serão salvas para o reino dos céus. Há um propósito na Assembleia de Deus de 100 vidas para Jesus. Eu acredito, meus amados irmãos, que chegaremos bem antes a essa meta, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. Vivemos tempos de grandes intelectuais, mas não importa, a palavra vai chegar lá, e não vai chegar lá, não é por meio de talvez homens eruditos, é através de um coração humilde que se propõe estar na presença de Deus para fazer missões. Para fazer missões, queridos, tem que ter amor pelas almas, tem que falar a mesma linguagem, tem que falar uma linguagem simples, para que aquela vida compreenda o quanto é importante o Senhor Jesus na vida dela. Porque nós vivemos tempos, queridos, de uma cegueira tão profunda. O inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. O inimigo tem cegado o entendimento dos homens para não compreender a palavra de Deus. E às vezes você pensa, rapaz, aquela pessoa não vai aceitar Jesus nunca, mas vai ficar alguma coisa ali, daquilo que tu plantou no coração dele. A palavra de Deus vai trabalhando, e quando tu pensares que não, aquela pessoa aceita Jesus como Salvador. Queridos e amados irmãos, devemos falar de missões de maneira convicta, ter a certeza de que você está pregando a palavra de Deus e de que você também é salvo na pessoa bendita de Jesus, porque o plano de salvação não é só para o plano espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo já é salva na pessoa bendita de Jesus neste mundo terreno. Porque isso, irmão Sebastião, é porque está escrito que esta igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela, porque ele abriu uma grande porta. Aquele que nos chamou abriu uma grande porta. Aquele que chamou a Paulo abriu uma grande porta. Aquele que chamou os demais apóstolos abriu uma grande porta. E essa porta, queridos e amados irmãos, é a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Por isso você tem que pregar nas universidades, se você tem acesso à universidade. Por isso que você deve pregar nos postos de saúde.
porque lá também o Senhor tem te colocado lá. Eu estava pensando, e eu vi um dia desse, quando eu fui mais a Maria de Fátima, lá no hospital, os meus olhos se abriram. Eu disse: meu Deus, eu não enxergava, eu não via o quanto nós fazemos pouco. Há vidas do nosso lado morrendo, carecendo de Jesus. Há vida nos leitos dos hospitais, talvez em fase terminal. Talvez se vê aquela pessoa hoje, mas talvez no próximo mês você não vê mais aquela pessoa. Para onde foi? Os nossos corações precisam ser incendiados pela palavra de Deus, para fazermos missões com amor, com um amor profundo que envolve a nossa alma e o nosso ser, que sejamos capazes de carregar uma alma nos ombros até os pés do Senhor Jesus Cristo. Não desista, faça todo o sacrifício, porque o império das trevas está lutando arduamente, de maneira planejada, para conduzir vidas ao inferno. Só fico satisfeito quando nesta cidade não houver mais carnaval. Só pare de parar, só pare quando não se vê mais nessa cidade nenhum prostíbulo. Só pare de pregar quando você vê nesta cidade, quando você olhar e não vê nenhum terreiro de macumba. Só pare de pregar quando você não vê mais nenhuma boca de fumo. Faz pouco, fazemos muito pouco. Quem dera os nossos corações fossem incendiados, ou nós deixássemos que o nosso coração fosse incendiado pelo poder da palavra, como foi Isaías. Por isso somos confrontados noite e dia. Poderia eu trazer nesta noite um vídeo da África. Irmãos se emocionariam, até eu ia chorar. Eu ia sentir a carência e a necessidade de não fazer. Mas quando eu chegasse em casa, ia passar só mensagem de um vídeo que eu assisti na igreja. Porque o que te confronta é a palavra. Porque o que te faz tornar missionário é a palavra. O que te faz fazer missão é o amor que é brotado no teu coração, produzido pelo Espírito de Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como Ele amou a ti, como Ele te amou de maneira tão intensa. E nós somos, queridos e amados irmãos, pessoas que olhamos para o outro e pensamos: não, ele está bem, ele vive bem, ele anda num carro de luxo, a vida dele está boa, talvez ele não precise de Jesus. Alamassui. A carência está no coração. Ele cantou. Tu és vaso escolhido de Deus. Deixa Ele te usar de maneira grandiosa e especial. Te proponha ao ouvir, te proponha o convite feito para tu impactar esta geração com o poder da palavra de Deus. Porque o Senhor vai levantar homens e mulheres poderosos em Deus.
em todos os compartimentos da sociedade. E eu te digo, esses homens e mulheres que estão se levantando, eles vão se inspirar no homem que tu é hoje, na mulher que tu é hoje, no jovem que tu é hoje, porque tu tem a responsabilidade de carregar em tua alma o espírito das missões. Quais os recursos? Os recursos é a palavra. Quando começa? Lá no quarto, como Billy Graham. Os nossos corações são inflamados a partir do momento quando eu vou ao meu quarto e oro e busco a presença de Deus e digo: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ir primeiro. Eu quero ir primeiro, Senhor. Eu quero ser o primeiro da vez. Eu quero estar na frente. Eu quero fazer o melhor. Eu quero oferecer o melhor da minha vida. Irmão, não precisa de diploma, só precisa do ID de Jesus, e o ID já foi dado. Conversa alguns minutos com teu vizinho, tu vai ver o quanto ele precisa de Jesus. Conversa com teu amigo do lado da escola e pergunte para ele sobre Jesus, ele vai querer te ouvir. Acontece que nós olhamos para o nosso eu e o nosso orgulho fala mais alto. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, ouvir a voz do Espírito de Deus falando nos últimos tempos, porque essa igreja é poderosa em Deus, e o Senhor tem levantado, e o Senhor vai levantar homens e mulheres vocacionados para pregar a poderosa e gloriosa palavra de Deus. Eu pergunto nesta noite, quem está preparado para desafiar este século com o poder da palavra de Deus? Levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é intenso na tua vida. Com a autoridade do Espírito Santo de Deus em tua vida, o Senhor vai abrir portas e tu vai pregar a poderosa e gloriosa palavra. Não se intimides, não se intimides, vai em frente, porque Deus vai te usar de maneira grandiosa e especial. Entra na presença do Senhor. Exercício da oração e a prática da leitura da palavra de Deus. E só tu precisa fazer uma única coisa agora, é abrir a boca e falar do Senhor Jesus Cristo. Fazer missão na Índia é muito bonito, fazer missão na África é bonito, mas vamos começar pela nossa rua. Vamos começar pela nossa rua. Vamos começar por Jerusalém. Domingo vai haver um trabalho de evangelismo. Não se entristeça, muita gente vai dizer não, mas tu pregou a palavra, vai ficar plantado no coração, vai ficar plantado, vai ter fruto, nem que seja daqui um ano, o fruto vai vir, o fruto vai chegar, e Deus vai te abençoar, e tu vai ver o irmão ao teu lado, louvando a Deus, porque um dia tu evangelizou ele, um dia tu olhou no olho dele, e falou de Jesus para ele. Quem pode adorar o nome de Jesus nesta maravilhosa noite? Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. O meu pai, irmão, ele viveu uma vida longe do Senhor Jesus Cristo, e eu tive uma promessa do Senhor, que o Senhor ia fazer uma obra no seio da minha família, ainda no ano de 97, eu estou vendo Jesus fazendo a obra na vida do meu pai. Olha ele ali, é Deus, é Deus, é Deus que faz isso, queridos e amados irmãos. Uma certeza eu tenho, se eu viver mais uns 40, 50 anos, eu vou dizer que Jesus salvou o meu pai, e que eu orei por ele. Sabe o que é isso, querido? É porque Deus vai te dar a oportunidade de orar pelos teus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.